Esse vídeo ele tem como objetivo apresentar os projetos Primeira Infância Melhor e Criança Feliz, através da minha perspectiva. Eu me chamo Alice Pereira e atuo no município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, no bairro Planaltina. Eu acredito que a principal função, enquanto visitadora, é auxiliar as crianças a terem um desenvolvimento saudável e também no fortalecimento dos vínculos familiares. E para isso, eu acho que só é possível através da brincadeira, que é a maneira do adulto poder se comunicar com a criança, né? E nessa brincadeira é importante que ela seja acessível. Isso é uma coisa que eu levo muito para as minhas visitas em todas as casas que eu atendo. Eu sempre levo atividades que são feitas com materiais que a família tem em casa ou materiais reciclados, para que a gente possa mostrar que o que tem de mais valioso, de fato, é a brincadeira e não o brinquedo, que é as possibilidades de vínculo, as possibilidades de aprendizagem, e de fato isso se concretiza, porque as crianças ficam muito animadas em poder ver as atividades que foram desenvolvidas para elas, para as demandas delas, e muitas vezes até mesmo com elas, né, o brinquedo que elas desenvolveram para poder posteriormente brincar. Isso é muito valioso. É possível perceber o impacto desde as mudanças mais sutis até mudanças muito grandes, assim, na organização familiar, na maneira que os pais se relacionam com os filhos, aprendendo a estabelecer uma relação não violenta, uma comunicação não violenta. Ao mesmo tempo, também, os filhos até os 6 anos de idade, eles têm uma possibilidade muito grande de aprendizado, né? Eles aprendem com muita facilidade e em pouco tempo também. Pra mim, um grande exemplo que dá pra observar o impacto, tanto no presente quanto no futuro, é uma criança que eu comecei a atender e ela tinha 5 anos de idade. Ela tem paralisia cerebral e quando eu comecei a atender ela, eu não sabia muito bem que atividades levar, porque normalmente a gente está ambientado com o desenvolvimento típico. Então foi muito através dos testes, assim. E de fato foi dando muito certo, porque a gente foi testando e foi vendo o que fazia sentido para ela, o que ela tinha que desenvolver, e ela foi se desenvolvendo super bem. E aí ela chegou aos 6 anos. E aí, nos 6 anos, é o momento de entrar na escola. Aí eu comecei a falar pra mãe, e aí, ela vai pra escola, como é que vai ser? E a mãe, ela tinha várias inseguranças em relação a isso. Mas também muitas dúvidas, né? Se teria monitor, quais seriam os benefícios, se era obrigatório por ela ser uma pessoa com deficiência. E como já fazia um ano, então, que eu tava atendendo ela, o vínculo entre eu e a família tava muito bem estabelecido, né? Um vínculo de confiança. Então foi muito através dessa conversa com a mãe, de podendo levar a informação, mas também poder levar a confiança, né? De que era uma decisão boa e que ia ser bom pra ela. E de fato isso se concretizou, né? Hoje ela tá na escola, tá matriculada, e isso é motivo de muito orgulho. Eu acho que nesse exemplo a gente já consegue perceber questões, possibilidades antes não imaginadas, hoje são imaginadas. E eu acho que isso só foi possível no momento em que você olha para aquela criança e você vê o potencial que ela tem. Você vê todo o potencial que ela tem e você se coloca ao lado dela falando, eu vou estar do teu lado para que você possa mostrar todo o seu potencial. E é muito assim que eu quero que todo mundo olhe as crianças, é assim que eu as vejo. Para isso, é fundamental que as crianças tenham seus direitos assegurados. O principal deles é de poder ser criança. E para isso necessita uma rede muito grande, externa ao programa. Eu digo isso porque é necessário que as crianças, quando estão brincando na rua, elas saibam que quando elas voltarem de noite, elas vão ter o que comer. Que quando ficar frio no inverno, elas vão ter o que vestir. Elas vão saber que na casa delas não vai chover dentro. E isso é fundamental, é preciso garantir. Que quando elas tenham 6 anos, elas tenham uma escola para isso e precisar de monitor, elas tenham. Isso é fundamental e cabe a nós, adultos, parte da rede, poder garantir isso. Porque a criança, o que cabe, a preocupação que deve ser da criança, é as preocupações de criança, é do brincar, é do infantil. A gente tem que permitir as crianças serem crianças. O que se faz com as crianças no agora é o que elas farão depois com a sociedade. Por isso, o melhor presente que podemos dar às crianças é encher suas mentes de conhecimento e seus corações de amor.